Oi, como que vão as coisas? Eu estou aqui atrasado em uma semana. Já estamos em outubro, né? Hoje é dia 3 de outubro, sábado. Eu devia ter feito esse vídeo na semana passada. Mas muitas atividades, né? Bastante. E nós estamos aqui na lição 5, mais tristezas para o profeta. Vamos estudar essa lição? Santíssimo e poderoso Deus, que essas lições nos sirvam de advertência, para que não aconteça conosco o que aconteceu com o povo judeu naqueles tempos antigos. Sabemos que a igreja não vai ser extinta, não vai desaparecer, mas como membros, como pessoas, cada um de nós está em alto risco de desaparecer para sempre. Que essas advertências do tempo de Jeremias sirvam para nos alertar e nos apegarmos, cada um firmemente, nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo e para permanecermos firmes em pé. Em nome dele que pedimos, amém. Então vejam só, Jeremias chegou num ponto tamanho de tristeza que ele disse assim: Senhor, tu me enganastes e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Em Jeremias 20, versículo 7. Né? Claro que aqui Jeremias estava ironizando, mas a situação estava tão dramática. O sofrimento, a dor de Jeremias, o sofrimento psicológico de Jeremias era tamanha que Jeremias chegou a dizer isso. Isso aqui é quase uma blasfêmia, se não fosse o ironizando de Jeremias. Jeremias estava reclamando: Senhor, por que tu me escolheste como profeta? Deus formou Jeremias profeta desde que ele foi gerado no ventre de sua mãe. Não tinha outro, não havia outra pessoa, não tinha outra opção, só uma, Jeremias. E ainda que Deus teve que tornar Jeremias profeta desde antes de nascer. A tal ponto chegou o nível de baixaria do povo judeu antes da invasão de Babilônia. Isso tem que servir de alerta para nós. Mas eu pergunto aqui para vocês, por que eles não testaram Jeremias se ele era falso ou não? Porque naqueles tempos, o que eles faziam lá naqueles tempos? Havia prostituição cultual, não é? Isso era prática de sexo e orgias em culto. Haviam falsos profetas. Por exemplo, Pazur era um falso profeta. Eles profetizavam coisas boas, mas eles inventavam essas coisas, inventavam isso. Eram profetas libertinos, e estavam em Jerusalém, e profetizavam e incentivavam pecados de rebelião, de idolatria, de irreverência, né? E eram nisso apoiados pelos sacerdotes. Mas por que faziam isso? Sede de poder, de comando, de dominação sobre o povo. Era aquele desejo de mandar no povo. Irmãos, isso é um alerta para nós. Eu não escondo, eu sigo o modelo bíblico, eu não escondo as coisas. Eu não sou um otimista e nem um pessimista, eu sou um realista. Esse tipo de situação existe na nossa igreja. Existe sim. Temos líderes que parece que não se satisfazem se não estão dando uma ordem e dominando sobre os membros. E temos membros que gostam disso, que amam isso. Quando vamos acordar? Sabemos todos que esse é um dos motivos por que vem a sacudidura, para tirar essas coisas dentro da nossa igreja.
é bom saber que a nossa igreja não vai desaparecer como desapareceu a nação de Israel. Também não vai acontecer à nossa igreja o que aconteceu com Judá, que perdeu a sua autonomia, a sua independência. E nunca mais, depois de Babilônia ter invadido, depois de se restaurar, etc., nunca mais teve um rei. Sempre foi dominado por outros impérios. Foi dominado por... Primeiro eles tinham um rei, né? Reis que sucediam Judá. Reis que sucederam Davi. Mas quando Babilônia tomou-lhes o poder, foi sucedido por Medo-Pérsia, que dominava os judeus. Foi sucedido pela Grécia, que dominava os judeus. Foi sucedido por Roma, que dominava os judeus. E depois desapareceu. Hoje reapareceu, tem soberania, mas cercada de inimigos por todos os lados, não tem paz, nem segurança. Assim que aconteceu. Isso não vai acontecer com a igreja. A igreja será, sim, sacudida terrivelmente. Porém, a igreja, depois de sacudida, parece que quase não sobra ninguém, ela se levantará mais e mais e se tornará ultra poderosa, porque a igreja terá o poder do Espírito Santo. Não é um poder terrestre, é um Deus que se porá ao lado da igreja e conduzirá a igreja. Os membros serão conduzidos por Deus. Mas o alerta aqui para nós é que eu posso me perder, você que está aí me assistindo pode se perder. Esse é o alerta. O alerta não é para que a igreja não desapareça, não é isso. Isso a gente já sabe que não vai acontecer. A igreja é a igreja de Cristo, ela sofrerá terrivelmente, isso nós sabemos. Mas ela não desaparecerá e não diminuirá, ela crescerá em poder e em importância e cumprirá o seu ministério, a sua incumbência, o seu objetivo. Então, Jeremias foi posto no tronco. Sim, tudo porque ele falava a verdade. Já está difícil de falar a verdade dentro da igreja. Hoje a igreja já persegue aqueles que abrem os livros, especialmente a Bíblia, especialmente o grande conflito. E membros da igreja perseguem esses que fazem isso. Já estamos em tempos de inquisição interna na igreja. Infelizmente isso já está acontecendo. Muitos daqueles que falam e chamam o pecado pelo nome são execrados, escrachados. Não pelos de fora, sim pelos de dentro. As pessoas dizem, falem-nos do amor, falem-nos coisas agradáveis, falem-nos coisas, água com açúcar. É isso que queremos ouvir. Está desse jeito. Então estamos na iminência da volta do Senhor Jesus Cristo. Coisas paralelas ao que aconteceu com Jeremias estão acontecendo hoje. Isso que me preocupa bastante. Esse pastor era um profeta falso. Havia muitos outros profetas falsos, né? E ele castigou Jeremias, que era um profeta de Deus. Prendeu ele no tronco, açoitou. Julgou todo o povo contra ele. Dizia, essas coisas estão acontecendo por causa desse falso profeta. Em nossos dias dirão essas pragas, ou antes das pragas, essas calamidades, essas crises, são por causa dessas pessoas aí, que na realidade são pessoas fiéis a Deus, que por causa dessas pessoas, na verdade, ainda existe liberdade, ainda Deus está atuando. Jeremias disse a Passur, você vai ser levado preso à Babilônia e nunca mais vai voltar para cá. Um fogo em seus ossos. Jeremias clamou, Senhor, tu me enganaste. Jesus Cristo esteve na mesma situação, sendo rejeitado por todos. E Jesus Cristo também clamou como Jeremias, mas em palavras diferentes. Meu Deus, por que me abandonaste? Foi o clamor de Jesus. Mas
no final, no último minuto, menos de um minuto de sua vida, quando o coração já é das últimas bombadas de sangue, Jesus disse assim: meu Deus, em tuas mãos entrego o meu espírito. E então morreu. Jesus nunca chegou a reclamar de que tinha sido enganado ao ser mandado aqui para a terra. Ele sabia que a situação era difícil, como para Jeremias. Jeremias se queixava da dura mensagem que devia dar e ninguém ouvia. Pelo contrário, lutavam contra ele, queriam matá-lo. Mas Deus não permitiu que Jeremias fosse morto, sabe por quê? Não havia outro para substituí-lo. Não havia sucessor. A tal ponto chegou a situação entre os judeus. Mas, minha boa gente, tem muita coisa para falar aqui, mas o tempo é muito curto. Então vou resumir aqui num ponto muito importante. Jeremias queria desistir de tudo. Largar tudo. Queria parar de pregar. A palavra de Deus era como um fogo em seu coração e em seus ossos. Porque era dura demais. Mas era a altura da situação que se encontravam. Meus irmãos, é fácil hoje, em nossos dias, pregar água com açúcar, tubaínas. É fácil. Ninguém se ofende, todos gostam. O difícil hoje é pregar a verdade. É dizer palavras verdadeiras, alertas, para que haja mudança. Isso é difícil. Jeremias chegou num ponto que disse assim: maldito o dia em que eu nasci. Jó disse a mesma coisa. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Tamanho foi o seu sofrimento. Como é dura a guerra, a batalha contra Satanás. Como é duro ser verdadeiro. Como é folgado estar ao lado de Satanás. Mas é folgado enquanto não vem a prova, ou melhor, enquanto não vem o castigo de Deus. Daí se notará a diferença entre os que realmente são crentes com os iníquos. Os judeus criam em seus próprios enganos. Eles confiavam no templo do Senhor. Templo do Senhor, templo do Senhor. Eles chegaram a fazer projetos contra Jeremias. Planos contra Jeremias, para pegar Jeremias. Para enclausurar Jeremias, para calar Jeremias. E Jeremias não se calava. Porque a força de Deus o impulsionava para frente. Meus queridos amigos e irmãos, não havia outro profeta. Jeremias teria que continuar aguentando fazer o seu trabalho. Resultou em pouca coisa. Resultou, enfim, na salvação dele mesmo. Só. Aliás, só não. Resultou na salvação de Daniel e seus companheiros. Daniel conhecia Jeremias e confiava em Jeremias. Daniel tanto confiava que leu o livro de Jeremias e chegou à conclusão de que 70 anos seriam 70 anos de cativeiro. Então alguma coisa resultou do sofrimento de Jeremias. E mais outros, porque havia pessoas depois que retornaram a Jerusalém para reconstruir tudo 70 anos depois e mais tarde ainda também. Sim, Deus está no comando. Ele pode restaurar vasos quebrados. Quando um vaso de barro ou de cerâmica se quebra, tudo que podemos fazer é colar os pedacinhos, mas não fica mais como um original. Porém, Deus pode restaurar um vaso quebrado e torná-lo igual ao original. Deus pode restaurar o nosso caráter e torná-lo puro, santo, de maneira que agrade a Deus e que sejamos salvos. Jeremias era para calar a boca. E por isso forjaram projetos contra ele e o tornaram um suplício. Mas Jeremias venceu porque Nabucodonosor veio
3 vezes contra o povo de Deus. A primeira vez foi um alerta. Nabucodonosor levou os principais líderes, os mais promissores de Jerusalém, para a Babilônia. Na segunda vez, Nabucodonosor veio e também não destruiu nada. Só levou mais gente embora. Na terceira, essas 2 vezes, as 2 primeiras vezes, foram alertas que Nabucodonosor podia vir fazer coisa pior. Então Deus ainda estava usando alerta e Jeremias pregando. Se submeta a Nabucodonosor, esta é a palavra de Deus. Na terceira vez que Nabucodonosor veio, acabou com tudo. Destruiu o país inteiro, destruiu Jerusalém, destruiu os muros, destruiu as casas, destruiu os palácios, destruiu o templo. E a arca do concerto sumiu, até hoje nunca mais reapareceu. Então o motivo da angústia exaustiva, tremenda, extrema de Jeremias era realista. Santíssimos irmãos, que nós não sejamos tão duros de coração como foram aqueles. Que sejamos em meio daquela dureza de coração como foi Daniel, servo humilde e fiel, que acabou sendo um braço direito de Nabucodonosor, o braço direito de Ciro, o rei seguinte, de Medo-Pérsia, uma influência santa dentro de um país pagão. É isso que nós devemos ser. Que assim seja com todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó bom Deus, abençoe-nos e guarde-nos. Que estejamos sempre ao teu lado, especialmente nesses últimos dias tão difíceis. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.